galera, beleza, né? Ó, essa segunda parte, né, da aula de hoje é o seguinte: já passamos pela isotérmica, tranquilos? Passamos pela isovolumétrica, né? Isotérmica, né? Não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna, então todo o calor administrado ele é usado para o trabalho, beleza? É usado para o trabalho, ótimo. Aqui na isométrica, o que eu não tenho é variação de volume, então não tem trabalho, né? Então, diferente da anterior, eu não tenho trabalho. Se eu não tenho trabalho, significa que todo o calor administrado ele vai ser usado lá na energia interna. Aí a gente vai discutir, fazer um resumão lá no final, tá? Vamos fazer uma tabela resumindo tudo isso no final. Bem, a outra transformação foi essa daqui, que é a nossa isobárica. Do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, não tem nada igual a zero, tá? Importante para o nosso curso aqui, mas não é uma transformação que é muito explorada, tá? Tem nada igual a zero aqui, né? A não ser a variação de pressão, que ela não acontece, né? E a próxima, agora nessa segunda parte, eu vou discutir transformações adiabáticas e dar alguns exemplos gerais aqui, tá? Exemplos gerais, mas que abordam algumas dessas transformações que já foram faladas antes, né? E a própria e transformações quaisquer também, onde eu só tenho que aplicar o conceito de trabalho, quem tem que fixá-lo melhor, né? Resolvendo áreas que apresentem situações como áreas de gráficos de pressão em função do volume. Eu vou ter que calcular a área debaixo dessa curvazinha aqui, Carlos? Não vai ter não, tá? Mas se for uma questão teórica, com certeza vai te perguntar, e aí? Se eu calcular a área dessa figura aqui, fisicamente eu vou encontrar o quê? Você vai encontrar o trabalho. Então, o trabalho em si, ele vai girar mais em torno de transformações quaisquer, tá? Para efeito de cálculo, né? Onde vão cair figuras geométricas aqui conhecidas. Tranquilos? Então vamos lá, né? Então, nessa transformação adiabática aqui, todas as três variáveis aqui, né, as três grandezas, pressão, volume e temperatura, vão variar. A adiabática em si é essa daqui, ó. Essa mais que está passando pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Aí você vira para mim e fala assim, calma aí, Carlos, a isotérmica também, né? É uma curva também. Só que é uma curva menos acentuada, porque aqui a temperatura não muda. E na adiabática a temperatura muda, tá? Então ela tem essa carinha de curva, é uma curva, tá? Mas, tá vendo? Tem até uma pontilhada aqui mais acima. Então, na verdade, ela foi é como se ela tivesse sido construída o seguinte. Eu sei que não tem só duas isotermas, são várias, tá? Mas a gente põe duas só para simplificar. Imagine que tem duas isotermas. Quem é diabática? Aquela que corta pelo menos duas isotermas. Ou seja, você inicia com a temperatura, tá? Aqui, ó, temperatura 1, que é a isoterma aqui, e finaliza com a temperatura 2, que é a segunda isoterma. Isoterma é a curva, né? Então, a adiabática ela é uma curva também, só que bem acentuada. Aí você pode falar, tá, Cássio, como que eu separo, né? Vamos saber que isso aqui é muito acentuada. Primeiro que você tem que colocar as duas isotermas para poder olhar, não, realmente. Tem duas e tem uma mais em pé. Ah, então tá, essa mais em pé é a diabática. Só que nem sempre ela vem com essa cara. Ela vem com a cara da de cima, sem essa linha pontilhada. Ela só vem uma curva que facilmente, lógico, pelo olho, o olhômetro, você vai falar assim, ah, isso é uma isotérmica, curva isotérmica. Não. Você vai ter que verificar se, quando você faz o PV aqui de um ponto, é iguais nos outros pontos também. Então, toda vez que você faz PV, dá a mesma coisa, tá? Por exemplo, P vezes V, 1 vezes 6 deu 6. 2 vezes 3 deu 6. 3 vezes 2 deu 6. Assim por diante. 4 vezes 1,5 deu 6. 5 vezes 1,2 deu 6. Sempre dá os mesmos valores, porque se derem os mesmos valores, aí eu estou falando de uma isotérmica. Se os valores forem diferentes, né, eu estou falando de uma adiabática. Então, se eu fizer P1 vezes V1 e for diferente de P2 vezes V2, automaticamente é uma adiabática, beleza? Automaticamente é uma adiabática. Então vamos discutir melhor a adiabática, tá certo?
essa curvazinha aqui. A adiabática, ela é uma transformação que ocorre muito rápida, tá? Ela é muito rápida. Deixa eu ver se eu tenho um exemplozinho dela aqui. Tenho não. Ela é o spray, por exemplo, desodorante é um exemplo dela, que o spray de desodorante, se você usar ele um pouquinho mais, assim, você percebe que esses aerosóis, né? Você vê que ele esfria um pouco, eu vou discutir por que ele esfria um pouco. Então ele é uma transformação muito rápida, inclusive a palavrinha rápida é sinônimo de adiabática, tá? Toda vez que eu falo que a transformação aconteceu muito rápida, eu estou dando uma dica que eu estou falando da adiabática. Ela é rápida o suficiente para quê? A principal característica dela aqui é o seguinte, tá? Rapidinho aqui. Então, é suficientemente rápida, tá? Para não existir trocas de calor. Então, quando você vai usar o aerosol, você apertou aqui, você não tem que esperar, não. Automaticamente já tem uma expansão extremamente rápida, né? E não há troca de calor. Ou seja, isso vai implicar em quê? Então é uma transformação rápida. Rápida o suficiente, tá? Para que não tenha troca de calor. Calma aí. Então quer dizer que o cara não ganha e nem perde calor. O meio externo não o auxilia em absolutamente nada, né? Então vamos colocar aqui. Não há influência, tá? Não há ajuda, né? Não há ajuda ou influência do meio externo, tá? Do meio externo. Isso vai implicar em quê? Isso vai implicar na seguinte questão. De onde que vem a energia, então? Então tá. De onde que vem a energia para que ocorra uma expansão, né? Para que eu tenha uma expansão. Por que o gás expandiu? Tá ok? Então, de onde que veio essa energia para expansão? Né? Seria porque não tem influência do meio, se não há, ninguém está fornecendo, né? Contribuindo ali com calor para que o gás expanda, de onde que ele está tirando essa energia? Aí é onde entra a primeira lei da termodinâmica, para falar de onde está vindo, né, essa energia. Então entra a primeira lei da termo, tá, para falar que essa energia está saindo. Bem, a equação geral é essa daqui. Todo o calor que eu ganho ou perco, não estou ganhando nem perdendo, é usado para energia interna mais o trabalho. Como não há troca de calor, tá? Então eu tenho que me virar com o que eu tenho. O que eu tenho na verdade? A única coisa que o gás tem aqui, ó. O que o gás poderia ter aqui? Energia interna. Então o que o meu gás tem aqui na verdade é energia interna. Energia cinética, porque o gás sempre está movimentando lá, energia térmica, consequentemente, energia interna. É o que ele tem. Então é de lá que ele vai ter que tirar essa energia. Então o gás que consegue sair, ele tira energia de quem está ficando. Quem está ficando dentro do aerosol, né, que você não utilizou ainda, está ficando com menos energia. Por isso que o seu aerosol resfria. Né? Ele vai resfriando. Você pegou ele um pouquinho que você apertou ali, né? Aperta ele um pouquinho, assim, gasta lá um pouquinho, em nome da ciência. Se um pouquinho que você apertou ele lá, você vai ver que ele vai esfriar, o recipiente vai esfriar. Por quê? Ele vai ter que tirar calor de lá. Então, eu só troquei o trabalho de lugar aqui, né? Então a minha energia interna ela vai ser igual a menos o trabalho, beleza? Então tá aqui, está aqui, ó. Beleza. Então vou discutir esse sinal aqui agora, tá? E eu vou discutir, isso vai implicar em quê, tá? Então vou fazer uma discussão superficial, não. Depois eu vou voltar e vou discutir um pouquinho melhor. Então veja bem,
Vou fazer uma discussão grosseira. Se o meu volume, aqui no caso, é uma expansão, então minha variação de volume foi positiva. Ou seja, o gás realizou trabalho positivo, ótimo. Se meu trabalho é positivo, né, consequentemente, menos com mais, eu vou ter uma variação de energia interna negativa. Né? Aí eu vou te explicar aqui. Como a minha variação de energia é negativa, minha temperatura vai diminuir. Minha variação de temperatura vai ser negativa também. Né? Por isso que eu falei que o aerosol ele vai esfriar. Eu acho que o melhor exemplo é isso. Lembra que quando você aperta o aerosol, isso te ajuda a resolver uma questão de física. Você apertou o aerosol, o gás expandiu, o recipiente esfria. Ok? Então é isso aqui. Ó. Menor vai diminuir a energia térmica obviamente, do gás, né? Vai reduzir a energia cinética, né? As moléculas que ficarem lá dentro, né? Que não conseguirem sair, vão ficar com menor energia. Tranquilos? Beleza? Bem, eu vou voltar nisso aqui e vou fazer a discussão toda aqui, imaginando uma expansão e uma compressão. Certo? Então, se eu fizer uma compressão, tudo bem, o exemplo aqui foi de expansão. Então tá, minha expansão e vou fazer uma compressão. Beleza? Então tá aqui. E vou analisar o sinal, né, com as grandezas que estão aumentando e as grandezas que estão diminuindo ao longo disso aqui. Eu nunca vou esquecer que tudo é baseado na conservação de energia, né, que é a primeira lei da termodinâmica. Eu não tenho trabalho, perdão, eu não tenho variação de energia, eu não tenho variação troca de calor com o meio, tá? Como eu disse, né, eles vão usar a palavrinha rápida para você lembrar aqui, ó, rápida, né? Ou eles vão virar para você e falar o seguinte, ó, isso aqui foi feito em um recipiente que não troca calor, que não há troca de calor com o meio. Ele vai te dar alguma dica que não há troca de calor, tá certo? Alguma dica, o texto vai estar falando sobre isso, tá? Muita atenção aí. Então, em algum momento ele vai te dar essa dica aí. Beleza. Então quer dizer que toda a minha energia interna, ela vai vir toda a energia envolvida no sistema vai vir de uma energia que eu já tenho, que eu já possuo aqui, que é a energia interna. Beleza. Então tá aqui. Se for uma expansão, eu tenho uma variação de volume positivo, né? E consequentemente meu trabalho é positivo. Então minha energia interna vai ser negativa. Energia interna negativa implica em uma temperatura que vai cair, né? Ou seja, uma variação de temperatura negativa, ok? E o que mais que poderia mudar aí? O meu volume aumentou e minha pressão provavelmente vai diminuir também, porque minha pressão depende da energia. Minha variação de pressão aqui vai ser negativa, beleza? Então tem uma queda de energia interna. Se eu for discutir sobre uma compressão, o que seria uma compressão? Quando eu estou carregando, enchendo o pneu de uma bicicleta, né? Usando ou então enchendo uma bola de futebol com aquelas bombas de ar, elas têm um movimento muito rápido também. Ela é um exemplo de encher um pneu. Encher um pneu é um exemplo de uma compressão adiabática, tá certo? Então, nessa compressão adiabática, eu estou fazendo o seguinte: eu estou forçando o meu ar a entrar dentro da. Né? Estou forçando o meu ar como se fosse um pêndulozinho. Né? Eu estou forçando. Né? Eu desenho bem demais, ainda mais com essas canetinhas aqui. Eu estou forçando, né, entrar lá dentro do meu pneu esse ar. Então, seria uma compressão. Né? Isso aqui tem que botar legenda, né? Senão ninguém merece. Merece. Então tá aí.
Aí o que acontece? Perfeito desenho, né? Aí a variação do volume, tá? Vai ser negativa, que eu estou pressionando e esse gás ele vai ser pressionado rapidamente, né? E essas bombas, você pode perceber que geralmente elas são de material plástico, né? Ou seja, é um material isolante, né? Então aqui não há troca de calor com o meio, mas eu forço o ar entrar aqui dentro, ó, do meu pneu. Então a minha variação de volume é negativa, consequentemente, né, meu trabalho também é. E aí, se eu for lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica, menos com menos, né, porque a minha energia interna ela é menos o trabalho. Então, significa que se o trabalho for negativo, a minha energia interna vai ser positiva. Ou seja, a minha temperatura vai aumentar. Variação de temperatura positiva, tá? Minha pressão também vai aumentar drasticamente, que eu estou empurrando, forçando o gás a entrar aqui dentro. Então, minha variação de pressão vai ser positiva também, certo? Então, aqui eu vou ter um aumento de temperatura. Então, por que essa daqui é a que mais cai, né? Porque ela explora muita coisa. Se é uma compressão, eu tenho um aumento de energia interna, né? Eu tenho um aumento de temperatura. E lá no aerosol que você está utilizando é o contrário. Você tem uma energia interna negativa, porque sua temperatura está diminuindo. Então você está resfriando o aerosol e, ou você está resfriando o aerosol, ou então você está aquecendo o ar através de um exemplo seria uma bomba para encher o pneu de uma bicicleta, de um carro, qualquer coisa, ok? Então, por isso que essa daqui é o que a teoria ela envolve bastante essa daqui. E outra coisa importante também, tá? Que eu tenho que chamar a atenção aqui, justificando por que ela cai tanto, que aqui é o seguinte: se eu for pegar esse estado 1 aqui, ó, galera, e esse estado 2, eu não tenho nada aqui, ó, na equação para eliminar, tá? Eu vou ter que usar tudo isso daqui. Opa, errei eu vou ter que usar tudo isso aqui, tá? A pressão está mudando, o volume está mudando, tá? A temperatura está mudando o tempo todo, tá? Tudo está mudando, diferente de todas as outras transformações, tá? Diferente de todas elas. Vocês viram aqui que volume mudou, tá? Que o volume mudou, temperatura mudou, pressão mudou, todo mundo mudou aqui. Tanto na expansão quanto na compressão. Né? Volume mudou, temperatura mudou, pressão mudou. Todas as três grandezas mudam, tá? Elas variam entre si, tá certo? Vocês viram que geralmente o volume, quando o volume expande, né, os outros dois, que é pressão e temperatura, diminui. Isso aqui é o caso da expansão. E aqui na compressão, vocês viram que quando o volume diminui, as outras duas grandezas aumentam. Tá? É o que eu poderia guardar dessa minha transformação aqui. Tá? Eu continuo tendo pressão e temperatura proporcionais entre si, só que juntos são inversamente proporcional ao volume. O volume aumentou, os outros dois diminuem. Volume diminuiu, os outros dois aumentam. Mas isso é uma coisa exclusiva, tá? Agora burriscou tudo mesmo. É uma coisa exclusiva da minha transformação adiabática, tá? Não acontece em nenhuma outra situação. Nas outras situações eu isolo sempre. Penso só volume e temperatura, só volume e pressão, só pressão e temperatura. Eu sempre isolo um e estudo os outros dois. Aqui na adiabática, por isso que é foco de, de, de interesse do Enem, que aqui não, aqui cai tudo. Eu preciso de todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui está variando. Beleza? Tranquilos? Alguma perguntinha? Então vou passar a resolver alguns exemplozinhos aqui envolvendo área, tá? Então já foi minha diabática aqui. Bem, então essa daí ela aborda duas questões, duas transformações apenas, ok? Duas transformações apenas. Então vamos lá. Bem, o que eu puder tirar dessas duas transformações eu vou tirar, tá? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar que transformações são essas. De A até B, o que eu tenho de A até B, e depois o que eu tenho de B a C. Ela não é cíclica, né? Então ela não volta para
Posso até explicar aqui, acabar de fechar ela aqui e analisar ela sendo cíclica. Beleza. Então, de A até B, o que eu tenho de A até B é o quê? Pressão constante. Tá? Pressão constante. Beleza. Então, eu estou falando de uma isobárica. Estou falando de uma transformação isobárica. Isobárica. Bem, a isobárica, tá? Ela... Todo mundo varia, tá? Todo mundo varia. Se eu for levantar todas as possíveis coisas que todo mundo varia, porque a primeira lei da termodinâmica, nada aqui é igual a zero. Então, se ela ganhar calor, ela aumenta, ela varia, vou colocar variar, né? Ela varia a sua energia interna e também, se ganhar calor, realiza trabalho. Se perder, sofre trabalho. Beleza? Então, não tem mais o que... não tem nenhuma exceção aqui, nada que eu devo considerar aqui de mais importante. E como eu tirei a pressão, eu sei que o que sobrou para variar foi volume, temperatura, e a equaçãozinha que eu vou usar é essa daqui. Bem, o que eu poderia falar sobre a transformação isobárica eu falei, tá? Não tem nenhuma coisa que eu tenha que chamar atenção aqui. Na situação de B para C, o que tem de constante, o que não muda, é o volume, né? Então, o volume é constante, beleza? Se o volume é constante, eu estou falando de uma isocórica, vou fazer questão de colocar esse nome aqui, porque alunos meus já erraram questões por causa disso. Opa, que absurdo. Isocórica, tá? Esqueceu o nomezinho aí. Ele é o único que tem nome diferente, né? Bem, como ela é isocórica, volume é constante, aí sim, agora dá para explorar aqui. Então, não tem variação de volume. Consequentemente, não tem trabalho, tá? Então, todo o calor que eu ganho, né, ou o calor que eu tenho, que eu ganho, o que eu absorvo, o que eu libero, ele tem uma aplicação direta. Então, todo o calor que eu ganho vira energia interna. Ou todo o calor que eu perder vai sair da energia interna aqui. Ok? Então, essa daqui, eu vou até chamar a atenção, essa aqui cai muito, porque tem uma coisa importante aqui que eles vão cansar de perguntar para vocês aqui, que é o trabalho igual a zero. Beleza, então eu tiro o volume da minha equação e se eu tiver que pensar, eu vou ter que pensar em termos de... eu não tenho volume, eu só tenho pressão e pressão é proporcional à temperatura. Olha só, se você lembrar que como o assunto é só energia interna, as únicas grandezas que aparecem é o que? Pressão e temperatura, porque as energias internas dependem exclusivamente dessas duas aí. Então, fechou. O que eu precisava saber sobre as transformações, teoricamente, é isso aqui, ó. Isso aqui que eles vão perguntar demais, entendeu? É isso aqui, ó. Não é o dar valor de você calcular o PV de um ponto com o outro aqui. Beleza. Eu quero explorar hoje o trabalho. Eu quero calcular o trabalho de cada um dos trechos. Eu já falei, já indiquei que um aqui não tem, né? O trecho BC não tem trabalho. E se eu fosse olhar para o gráfico, não tem área, né? O único que tem área é de A até B. E a área aqui de A até B, tá? Deixa eu chamar a atenção aqui. Essa área aqui, ó, que me interessa muito. Por que ela me interessa, né? Por que eu não falo por que ela me interessa? Porque o conceito de trabalho é pressão vezes variação de volume. Posso usar essa fórmula nessa situação aqui? Eu posso. Por que eu posso? Primeiro, porque não tem trabalho de B a C. O único lugar que tem é de A até B e a pressão é constante. Eu prefiro que vocês memorizem o seguinte: vamos pensar em sempre usar a área, porque eu não vou errar nunca. A área, a fórmula aqui eu acertaria, tá? Eu acertaria, por que eu acertaria? Porque a pressão é constante, o volume está mudando, ótimo. Ótimo, tá? Agora, se a pressão muda, como é que eu uso a fórmula? Ela prevê variação só no volume, ela não prevê variação na pressão. Mas se você sempre, né, sempre a vida toda,
considerar que o trabalho é a área do gráfico, não é qualquer gráfico, né? É o gráfico de pressão em função do volume. Outra coisa que eu percebo que o pessoal erra muito, tá? É o seguinte: esquece de olhar quais são as unidades de pressão em função do volume. Quais são as unidades presentes no gráfico? Aqui eu tenho metros cúbicos e aqui eu tenho metro quadrado. Ótimo. Eu posso usar, não preciso transformar ninguém, tá? Tudo em metro. E só que aqui outra coisa que esquecem, que aqui está 10 a quinta. Aqui não tem nada. Todo valor que eu pegar de pressão eu não posso esquecer que é 10 a quinta, tá? Então fechou. Voltando para minha área é tudo isso aqui, ó, tá? Isso aqui. E o mais importante, não pare aqui nessa linha pontilhada, não. Tem que descer, tá? E até lá embaixo. É tudo que se encontra abaixo da minha reta de A até B. Então, o que eu percebo é que tentam usar a fórmula aqui, vai dar certo, lógico, mas eu recomendo sempre usar a área, tá? Esquece de olhar as unidades, né? E outra coisa, não pega a área até o final e esquece da potênciazinha de 10 aqui no canto, ó, tá? Que às vezes, geralmente tem, porque as unidades de pressão são unidades grandes, né? Esses cálculos geralmente são valores grandes. Então, até aí tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Que agora eu vou calcular essa áreazinha aqui, ó, que é a área de um retângulozinho aí, né? Então, eu vou calcular essa áreazinha aí, que é base vezes altura, só isso. A outra coisa, deixa eu discutir o sinal aqui rapidinho. O sinal aqui, ele está no sentido horário, né? Ele está indo para a direita, né? E naturalmente, que eu não sou bobo, eu sei que o volume está aumentando de A para B, o volume está aumentando, tá? Então é um trabalho positivo, né? Está indo para a direita, tá? Se ele estivesse indo para a esquerda, ele ia ser um trabalho negativo. Então vamos resolver aí. A minha base aqui é de 2 até 5, né? É só 3 metros cúbicos vezes a minha altura, que é tudo isso aqui, que é 5 vezes 10 a quinta, que eu não posso esquecer. Né? Isso aqui, joules. Tranquilos? Então aqui eu vou ficar com o meu trabalho como sendo 15 vezes 10 a 5 joules. Ok? Então o meu trabalho aqui ele é positivo e ele é 1,5 na verdade, né? Vezes 10 a quarta joules. Tá? Não esquecer da unidade aí, joules. Tranquilos? Tá aqui então o meu trabalho. Eu vou discutir depois o trabalho usando, fechando o ciclozinho lá. Bem, aqui ele poderia complicar um pouquinho mais, complicar entre aspas, né? Ele poderia fazer o seguinte: perguntar o trabalho aqui de B a C é zero, o trabalho resultante ou o trabalho total, né, vai coincidir com esse daqui, que é 1,5 vezes 10 a quarta joules, beleza? Só, isso é o que ele poderia perguntar. Tranquilos? Tranquilo, né, galera? Então tá bom. Agora, uma coisa que eu posso fazer ali é o seguinte: é fechar esse cara aqui e fazer um ciclo. Fazer uma transformação cíclica, tá? Se eu fizer uma transformação cíclica aqui, ó, se eu fechar esse carinha aqui, ó, aí já muda tudo de figura aqui, tá certo? Já muda tudo. Beleza? Aí já mudou tudo. Só vou colocar ali agora o sentido, né? Então ele saiu daqui. Ele saiu de A até B, de B a C e voltou para esse ponto aqui. Bem, eu não posso fazer hora, né? Tem muito tempo aqui. Eu já calculei o meu trabalho, então, de A até B, que é um trabalho de 1,5 vezes 10 a quarta joules, certo? Calculei o trabalho, deduzi, na verdade, que o trabalho de B a C é zero, e agora eu teria que calcular o trabalho de C até A, tá ok? É só esse aqui que eu vou ter que calcular, tá ok? Para calcular esse trabalho, deixa eu fazer aqui,
Esse trabalho de C até A é a área que estiver debaixo do gráfico, né? E essa área é essa área toda aqui, ó. Tá ok? Essa área toda, até encostar aqui embaixo, essa área toda aqui, que é um trapéziozinho aqui, ó. Tá? Então, o meu trabalho de C até A é esse trapézio todo aí, que eu vou ter que achar ele aqui, base maior mais base menor, vezes a alturazinha aí, bom que eu não preciso transformar nada, e fechou, tá certo? Então, o meu trabalho aqui vai ser a base maior, esse carinha aqui, ó, que é 5. A base menor é esse pequenininho aqui, como eu tô falando, 5 é a pressão, eu sei que tem um 10 a quinta aqui, tá? E a outra base, né, que tá deitada, que é a outra base, essa pequenininha que é 1, eu posso somar a base maior com a base menor. E aqui eu vou ter que multiplicar a altura é só de 3, de 2 até 5, vezes a altura. Como eu estou multiplicando aqui, vezes a altura, que é 3, eu posso colocar a potência aqui no final, tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Então, o meu trabalho de C até A, ele vai ser um trabalho que vai ser 6 vezes 3 aqui, vezes 10 a quinta, dividido por 2. Simplificando isso aí, eu vou achar 9,0 vezes 10 a quinta. Isso. 3 vezes... Isso mesmo, tá? Eu peguei a área maior, mais a área menor que deu 6. Simplifiquei que deu 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 10 a quinta. Beleza. O que eu errei então foi o que, galera? Foi essa potência aqui, ó. Entendeu, não? Oi? Parece que tem um cachorro aqui em cima. Sai, cachorro. Eu não entendi por que, que a base, uma das bases é 1, não? Uma das bases é essa daqui, essa grandona aqui, ó. Fechando triângulos em todo aqui. Essa daqui é uma das bases. Aí vocês desculpem aí que tem que corrigir isso aqui, ó. Tá? O trabalho aqui, eu reduzi o número, né? Coloquei 1,5 e coloquei a potência menor. A potência é 6, tá? Porque aqui, ó, não poderia dar uma área, a área maior é de A até C, né? De A até B. Não poderia ser essa daqui estava dando maior. Aí eu vi que eu fiz bobagem ali, perdão. Então, eu tenho esse trabalho aqui, tá ok? E tenho esse trabalho aqui. E vou voltar lá na base, porque que a outra base é... Beleza. A base maior é essa daqui e a outra base é essa pequenininha aqui, ó. Né? Que meu trapézio ali, ele tá bem deitado, ó. Então, aqui é minha base menor. Aqui é minha base maior. Beleza? E aqui é a altura. Trapéziozinho aqui. Beleza. Beleza? Aí vocês me desculpam o errozinho aqui da potência. Agora sim, né? Eu tenho aqui. E esse trabalho, mais importante aqui, ó, que eu não posso esquecer, esse trabalho de C até A é um trabalho negativo. Vezes 10 a quinta joules. Por que, que ele é negativo? Né? Tá voltando aqui, ó, o volume está reduzindo de 5 para 2. Certo? Então ele é um trabalho negativo. Tá? Se eu pegar aqui então o trabalho resultante ou o trabalho total, eu vou somar todo mundo aí. Né? Eu vou somar 1,5 lá de cima, né? Ou melhor, né? Vou deixar ele aqui 15, né? Vezes 10 a quinta, só para ficar na mesma potência aqui. Mais o outro trabalho aqui, que é 0, só para indicar aqui, para ficar teoricamente correto, mais o outro trabalhinho aqui que é negativo, menos 9 vezes 10 a quinta. Ok? Então, o meu trabalho resultante, ele vai ficar 6 positivo, né? Que o meu trabalho maior era o É negativo por quê mesmo, Carlos? negativo, por quê? Porque o volume reduziu, ele saiu do volume de 5, que era o C,
né? Ele saiu do volume de 5 metros cúbicos e passou para o volume de A, que é 2. Ele voltou aqui, ó. Beleza? Beleza. Que é 2 metros cúbicos. Uma variação negativa aí do volume, né? Variou menos 3 metros cúbicos. Reduziu, na verdade. E aqui, mantém a potência, belezinha, joules, tá aqui, ó. É um trabalho positivo, né? Um trabalho total, né? Positivo, né? Por que positivo? Aí eu posso conferir aqui, ó, devido ao sentido. Se o sentido, toda vez que o sentido, né? Porque isso aqui agora é uma transformação cíclica, né? Ela é A, você saiu de A, foi para B, passou por C e voltou para A de novo. Você fechou o ciclo, tá? Então, como está no sentido horário, aqui ó, indo para a direita, o trabalho resultante sempre vai ser positivo. Se ele inverte o sentido, sei lá, você sai de A, vai para C, para B e para A, naturalmente que daria o sentido anti-horário, aí o meu trabalho seria, resultante seria negativo. Beleza? Tranquilos? O que mais que eu posso falar sobre isso aí? Deixa eu resumir então aqui agora, depois dessa bagunça toda aí. Voltando aqui, certo? Nossa senhora. Voltando aqui, eu tenho o seguinte. Vamos resumir isso aí então, principalmente porque eu cometi aquele errozinho lá. Deixa eu... Então, o que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, trabalho de A até B. Fui lá e calculei esse trabalho bonitinho, tá? O trabalho de A até B é de 15 vezes 10 a quinta joules, ok? Aí, se fosse para dar essa resposta bonitinha aqui, seria o trabalho de A para B é 1,5 vezes 10 a sexta joules. Para dar a resposta bonitinha aqui, tá? Mas não vai ficar só nisso aqui não, tá ok? Então tá aqui. O meu trabalho, meio que resumindo o exercício, o meu trabalho, aí eu calculei o trabalho de B a C, né? Meu trabalho de B a C, né? Como é uma transformação isovolumétrica, o volume não muda, meu trabalho é 0, beleza? Então, destaca aí que meu trabalho é 0, tá certo? Então, trabalho aí. Só que aí, para dar uma melhoradinha no exercício aí, eu fui lá e fechei, fiz um ciclo, né? Fui lá e fechei fechei aqui. Opa. Ninguém queria fazer isso aqui não. Eu fui lá e fechei esse cara aqui. Agora eu tenho uma transformação cíclica. Beleza? Tem a transformação cíclica. E eu quero explicar esse negócio melhor. Vamos lá então. Eu tenho uma transformação cíclica, tá? Então ele foi de A para B, de B para C e agora de C para A. Eu fechei o ciclo ali. Então é uma transformação cíclica, tá? Ela é uma transformação que o carinha saiu de A, passou por B, passou por C e voltou até A, ok? Aí eu fui lá e fiz o cálculo, então, de C até A. O trabalho correspondente de C até A. Beleza. Aí, fazendo isso aí, eu calculei a área do trapézio. A área, né, que se formou ali. Beleza, né? Só lembrando aí, eu calculei essa área abaixo, né, esse trapéziozinho todo aqui. Ok. Com isso, eu achei um trabalho que deu o quê? 9,0 vezes 10 a quinta joules. Só que foi um trabalho negativo.
tá? Por que negativo? Tá? Por que negativo? Porque o meu volume em C, né, que foi meu volume inicial, só para ficar mais bonitinho aqui, meu volume inicial, que foi em C, vamos pensar só de C para A, foi de 5 metros cúbicos. O meu volume em A, que é o meu volume inicial mesmo, né? Da transformação toda, né? Porque de C, volume inicial, para A, o A que é o final, né? Peguei isso aqui, ó. Ele foi de 2 metros cúbicos. Então eu tive uma variação, sofreu uma variação volumétrica aqui, né? De volume final menos inicial, o final seria, né, o 2 aqui, uma variação volumétrica de menos 3, ou seja, uma compressão. Né? Eu sofri uma compressão aqui, ó, né? Sofri uma compressão, que é um trabalho negativo, certo? Então aqui teve uma compressão, agora ficou melhor, hein? Compressão. Tá aqui. Uma variação negativa do meu volume. Se é uma variação negativa do meu volume, consequentemente, meu trabalho também vai ser negativo. Beleza? Meu trabalho também vai ser negativo. Então tá aqui, ó. Fechou? Fechou. Beleza. Então, justificando. Então, qual que é o meu trabalho total? Meu trabalho total, né? Meu trabalho total, ele vai ser a soma disso tudo, que eu fiz a soma lá bonitinho, tá? Não vou ficar explicando de novo. Que foi 15, tem que pegar todo mundo na mesma potência. 15 vezes 10 a quinta, mais menos 9 vezes 10 a 5, zero aqui nem conta. Aí eu achei, como resultado aqui, positivo, 6,0 vezes 10. A quinta conserva a base, né? Conserva a base. E esse aqui é meu trabalho. Ok? Meu trabalhinho está aqui. Tudo bem? Tudo bem. Ou seja, se você olhar aqui, sentido horário. Se o sentido é horário, né? Sentido horário. Então, meu trabalho resultante sempre vai ser positivo. Se fosse o contrário, seria negativo. Não parece que eu estou decorando nada. Ó, a maior área foi de A até B, porque foi tudo isso que estava aqui abaixo. Então, se a maior área é positiva, porque foi uma expansão de 2 para 5, então o trabalho resultado naturalmente tem que dar 0. Uma outra coisa importante que eu vou comentar lá, eu vou comentar na próxima aula, né? Porque o Zoom aqui nos cortou assim sem piedade alguma, é o seguinte: em todo ciclo, olha só, eu saio, né? Obviamente eu saio de A. Gente, eu faço um tanto de coisa, olha só. De A para B, aumentou pressão constante, aumentou o volume. Então aumentou a temperatura. Ótimo, próxima aula eu vou discutir isso tudo. Aumentou a temperatura, até chegar aqui em B. De B para C, eu mantive o volume constante e reduzi a pressão. Então eu diminuí a temperatura. Então, de A para B eu aumentei, de B para C eu diminuí a temperatura. E de C para A eu reduzi, vixe Maria, aí não ficou nada constante, né? Eu variei o volume, eu variei a pressão e variei a temperatura, variei todo mundo. Só que de C teve uma redução aqui, aumentou e depois reduziu, tá? De A para B aumentou de 2 para 5, então mais do que dobrou. Beleza. De B para C, ele caiu de 5 para 1, né? Então, de 5 para 1 ele ficou 5 vezes menor, né? Não foi isso? Então, aqui quase que dobrou e aqui reduziu bastante, mas vai aumentar de novo para voltar em A. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer apenas uma coisa, que a temperatura, ela volta a ser A. Eu não sei qual era o valor dela em A, mas ela volta a ter o mesmo valor. Então, teve variação de temperatura no ciclo? No ciclo, não teve, que você saiu de A e voltou para A. Então, não teve variação no ciclo. Então, todo ciclo, a variação de temperatura é zero e, consequentemente, a variação de energia interna também é zero. Tá? Isso aqui é energia. Né? A letra é tão complicada que tem que até explicar melhor. Isso aqui é
Tem que explicar, né? Isso aqui é energia interna, tá ok? Energia interna, tá? Então, se eu aplicar a primeira, olha o tanto de coisa que tem para falar. Se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, ok? O que acontece? Né? Primeira leizinha aqui, ó. Né? Primeira lei, só para ficar bem claro aqui, ó. Primeira lei da termo, tá? O que acontece? Acontece que eu não tenho o que? Energia interna. Então, aqui, ó. Energia interna, zero. Então, todo o calor é administrado para trabalho. Então, se alguém perguntar, mas qual foi o trabalho que envolveu, qual foi a energia, o calor, né? Qual foi o calor aí que envolveu, né, que foi administrado aí ao longo dessa transformação? Bem, você sabe qual que é o trabalho, não sabe? Então, consequentemente, o calor vai ser o quê? O trabalho. Aqui, ó, trabalho. Então, o calor também vai ser 6,0 vezes 10 a quinta joules. Tá vendo? Como que é importante? Tem muito conteúdo para ser discutido. Então, na próxima aula, galera, né, eu vou rever essa questão, principalmente essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, por quê? Essa parte falou sobre o trabalho de trecho a trecho, falou do trabalho total, tá? Por que ele deu negativo, né? Eu tenho que sempre deixar isso, eu tenho que sempre explicar isso, por que o trabalho deu negativo aqui, tá? Adaptei o exercício para ele ficar cíclico, né? A principal característica de uma cíclica é que você sai da temperatura A e volta para ela mesma, né? Obviamente, então, que não tem variação de temperatura e, não tem variação de temperatura, então você cai numa das características mais importantes de uma transformação cíclica, que é energia interna zero. E isso implica em quê? Que o trabalho que eu tive literalmente aqui para calcular o trabalho, né? Que o meu trabalho todo vai ser usado para quê? Ele veio de onde? Ele veio do calor, tá? Ele veio do calor. Então eu consigo descobrir o calor. Então eu consigo pegar um gráficozinho só. Gente, se eu der 2 gráficozinhos desses para vocês aqui, já dá serviço demais, né? Então, um gráficozinho desse aqui dá para mim dá para eu perguntar, né? De A até B, que transformação que é? O que acontece? O que está acontecendo? O que está aumentando, diminuindo? O que está constante? Né? Calcula o trabalho naquele trecho. Tem energia interna? Tem. A única coisa que eu posso falar da energia interna é do ciclo. Geralmente eu nunca tenho informações suficientes para calcular aqui de um trecho. Geralmente é o ciclo. Beleza? Então, sem mais delongas, fica a aula gravada, como sempre, né, um pouco mais avançada que a nossa aula ao vivo, tá ok? Porém, na próxima aula a gente retoma esse exercício, explicando essas questõezinhas aí, né, envolvendo aí trabalho de trecho a trecho. Vocês viram, até a parte negativa vocês viram, tá? Só ficou faltando a discussão da energia interna, que é uma das principais características aí da transformação cíclica. Beleza? Então fica meu abraço aí.